TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias. Mais uma semana juntos aí, trazendo uma palavra de Deus direcionada ao seu coração. Desde já quero parabenizar, domingo passado foi Dia dos Pais, então quero parabenizar todos os pais. Sim, tem as pães, que são mães que na verdade criam seus filhos, né, pela ausência do pai, então criam seus filhos. Então quero parabenizar você também, mãe, né, que tem, né, criado o seu filho, tem cuidado do seu filho de uma forma muito especial. Deus possa abençoar. Tem também os irmãos. Quantos irmãos criam os seus irmãos? Então, parabéns a todos vocês que têm tido essa responsabilidade com a criança, com o jovem, com o adolescente. Queridos, hoje eu quero deixar assim, um grande abraço, né, lá para Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul e Pati de Alferes. São as cidades aqui vizinhas de Petrópolis que têm assistido o nosso programa. Então, um grande abraço você que tem nos assistido. Eu espero, né, que a palavra, essa mensagem que eu tenho deixado para você tenha feito um efeito transformador na sua vida. E claro, todos que assistem ao redor do mundo, através aí do YouTube, do Facebook. Então, um grande abraço a todos vocês. Que Deus possa realmente manifestar o poder e graça sobre a sua vida. Queridos, não sei se você já ouviu uma frase que diz: manga com leite mata. Você já ouviu essa frase? São alguns dizeres, né, antigos, como aquele que as mães, os pais ensinavam: ó, se o chinelo tiver dobrado ou tiver virado, né? Se ele tiver virado, isso aí vai estar de alguma forma maltratando a mãe, maltratando o pai. Sempre tem uns dizeres antigos assim. Interessante que essa manga com leite, eu vou te contar um segredo. Essa manga com leite, ela me acompanha há muito tempo. Por quê? Desde criança, eu ouço, né, meus pais falarem que manga com leite mata. Eu vou contar para você um segredo, hein? Eu fui só comer manga com meus 26 anos de idade, que eu passei a comer manga, que até então não comia manga. E até algumas pessoas que muitas vezes vinham me oferecer, eu falava que eu não gostava, não gosto de manga. Mas porque eu queria beber o leite, né, que eu priorizava mais o leite, e o medo da morte, né, medo de morrer, eu não comia manga. Falava, não, de forma nenhuma. E eu fui com meus 26 anos que eu passei a comer manga, quando, né, eu descobri a história verdadeira, né, o porquê esse leite com manga mata. Existe uma história por trás disso aí. Não dá tempo de nós contarmos a história, mas existe. Procura lá no Google, ele vai te mostrar qual é a história do leite com manga mata. E eu descobri que não mata, né? Então hoje eu como manga, eu bebo leite e não morri. Mas por muitos anos eu deixei de desfrutar, né, algo tão especial, tão gostoso, que seria comer manga, né? E uma fruta tão saborosa. Hoje eu como até ensalada junto com o almoço, a manga. Então ela faz parte hoje da minha alimentação, só que até os 26 anos não fazia parte da minha alimentação. E você? Você tem também uma história assim? Mande a sua história aí pelo WhatsApp. Fala para nós como é que foi a sua história com relação, né, daquilo que teus pais te ensinaram. E eu quero dizer uma coisa para você: não é culpa dos pais, porque os pais também aprenderam dessa forma, né? Foi uma forma de botar regra, disciplina dentro de casa, né? Chinelo virado faz mal e tantas outras crendices que nós aprendemos ao longo da história, né? Ao longo da nossa família, da nossa educação, mas muitas delas não são verdadeiras, não são genuínas ou não são da forma que nós conhecemos.
Mas eu quero hoje falar sobre medo. Queridos, é interessante, né? Nós estamos vivendo, né, um tempo de medo. Nós estamos aí com rumores de guerra, né? Muitos rumores de guerra nesse tempo. Nós estamos vivendo aí uma pandemia ainda, graças a Deus que após a vacinação, a gente vê que realmente não está havendo óbitos como nós vimos nos primeiros casos, nos primeiros anos da pandemia. E tantas outras coisas que nos fazem ter medo. A economia, a crise econômica que o mundo hoje está vivendo. Então nós estamos vivendo um tempo do medo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o medo te paralisa. Sim, o medo nos paralisa. O medo não permite nós avançarmos. O medo, ele muitas vezes nos aprisiona. E quantas pessoas que nesse momento estão vivendo aí aprisionadas por causa do medo? E eu separei aqui uma mensagem para que nós possamos compartilhar, porque o que a Bíblia ela nos ensina sobre o medo? Né? O que ela fala com relação a isso? E eu quero aprender algumas lições através da vida de um homem chamado Josafá, um rei de Jerusalém. Em 2ª Crônica, pega a sua Bíblia aí, acompanha comigo, marque, pega aí uma caneta, um marca-texto. É importante nós estudarmos a palavra de Deus e eu quero te desafiar e aprofundar mais nessa palavra, né? Porque o tempo às vezes é curto, nós não temos como nos aprofundar tanto. Mas aqui existem grandes lições nesse texto de 2ª Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 20, conta a história de Josafá. Josafá, ele era um rei, e esse rei, ele foi ameaçado por outros reinos. Eles viviam naquela época, né, em guerras, né? Os reinos, eles eram tomados, os reinos, eles eram subjugados. E se nós trazermos para o tempo de hoje, nós podemos dizer que é o tempo dessa guerra espiritual. Quantas vezes nós passamos assim? Por situações que nós não compreendemos, momentos difíceis, momentos de dor, momentos de enfermidade, momentos de luto, algumas, né, perguntas que até por diversas vezes nós indagamos a Deus, Senhor, por quê? E às vezes não tem resposta. Então nós passamos por essas guerras espirituais. Então Josafá também passou por uma guerra, claro que foi uma guerra física, mas nós hoje passamos por espirituais. E Josafá teve medo. Queridos, medo. Medo é um sentimento humano. E ele teve medo. E nós precisamos entender, queridos, que há diferença entre ter medo e ser cauteloso. Imagina que você chega assim na beira, né, de um cais ou em cima de uma pedra para pular no mar. Ser cauteloso é saber se a maré já levantou, já está alta o suficiente para você mergulhar, para você não bater de cabeça no fundo, né, na areia ou na pedra que estiver embaixo. Isso é cautela. É você chegar ali perto e olhar, opa, peraí, tem condições de eu pular aqui dessa pedra? Será que se eu pular não há risco de eu morrer ou de eu me machucar? Isso é cautela. Medo é aquela pessoa que nem sobe na pedra. Ou se você fala que vai subir na pedra, quantas vezes que você chama alguém, vamos fazer um passeio, vamos lá na montanha, vamos, né, fazer um passeio, vamos fazer um passeio diferente. Aqui em Petrópolis nós temos aqui alguns locais que nós podemos subir, ir na montanha, né, e é muito bonito, mas tem pessoas que têm tanto medo que elas colocam impedimentos e elas começam a criticar, elas começam a reclamar, começam a murmurar, mas por causa do medo, e são paralisadas, elas perdem a oportunidade de viver algo novo, de ver uma paisagem bonita, né, de ter uma experiência nova. Então tem muitas pessoas vivendo sobre esse medo, esse aprisionamento. Então, queridos, seja cauteloso, mas não tenha medo. Então, saiba diferenciar, né? E o medo, ele nos atrapalha a viver. Ele nos atrapalha a viver e tirar e desfrutar o melhor dessa vida. Quantos anos
né? Eu posso dizer aí, tá? Não vou botar 26 anos, mas vamos dizer assim, uns 20 anos da minha vida, eu deixei de comer manga por medo da morte. Até que um dia alguém me falou que manga não mata, manga e leite não mata. Então, devido ou o ensinamento errado, devido o medo daquilo que está por vir, ou medo de algo que possa vir a acontecer, nós ficamos aprisionados. Medo do novo. Sabia que tem muitas pessoas que têm medo do novo, daquilo que é novo? Ah, não, se é novo não presta. Eu, por muitos anos, ouvi isso. Ah, não, eu prefiro ficar com aquele aparelho eletrônico que eu já conheço, da marca que eu já conheço e todo mundo tem. Ah, coisa nova não vale nada. Queridos, precisamos experimentar o novo. Precisamos desfrutar daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Então, entenda, Deus nos chama a ser cauteloso, mas não ser medroso. Guarda essa frase aí. Deus nos chama a ser cautelosos, mas não medrosos. Então vamos nos libertar desse medo que está nos atrapalhando. Mas vamos voltar aqui na história de Josafá. No versículo 3, conta que Josafá, quando ele ouve a notícia que ele seria atacado por um exército, né, por um outro reino, gerou no coração dele medo. E diz assim, Josafá ficou com medo. Queridos, mas Josafá, pela experiência que ele já tinha, né, com a experiência que ele tinha com Deus, ele tomou algumas atitudes que nós podemos hoje aprender e aplicar também na nossa vida. Eu não sei se você está também aprisionado pelo medo. Eu não sei como você está se relacionando com o tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo realmente de inseguranças. Mas eu quero dizer para você, Deus está no controle da nossa vida. E Deus está no controle da história. O Senhor é Deus. Deus, ele é aquele que abre portas e fecha as portas. É aquele que nós precisamos aprender a quietar o nosso coração e saber que Deus é bom. A sua própria palavra diz que a misericórdia dele renova a cada manhã. Então, queridos, aquieta-te o teu coração, confia no Senhor. E vamos aprender algumas atitudes aqui com o rei Josafá. A primeira atitude que Josafá teve, continua lá no versículo 3 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá, ele pediu socorro a Deus. Queridos, quando nós estamos passando por dificuldades, e há momentos que nós não temos resposta, nós não temos nem quem pode nos ajudar mediante aquilo que nós estamos passando. Porém, queridos, o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. E Josafá, ele recorreu àquele que realmente poderia ajudar. Então, queridos, e às vezes a gente ficamos criando situações paliativas. Nós buscamos ajuda naquele que não tem como nos ajudar. Nós abrimos o nosso coração para pessoas que não podem fazer nada pela gente. Então, seja inteligente. Busque no Senhor. Dobre o seu joelho aonde você estiver e clame a Deus. Senhor, me ajuda. Senhor, muda a minha história. Olha o que eu estou passando. E foi o que Josafá fez. A primeira atitude dele foi buscar a Deus. Após isso, Josafá ele foi buscar pessoas que o ajudassem em oração. Queridos, isso é muito importante. Você compartilhar aquilo que você está passando. Quantas lutas que nós passamos, quantos momentos difíceis nós passamos. E muitas vezes nós passamos sozinhos. Enquanto que nós poderíamos ter pessoas ao nosso lado que estariam nos ajudando em oração, nos dando força. Nós, a Igreja Metodista Internacional no Retiro, nós temos aí um grupo de pessoas que está sempre um ligando para o outro, dando força um para o outro. E quando alguém está passando por uma dificuldade, nós temos essa atitude de ligar para uma pessoa, ligar para um grupo
e falar, queridos, me ajudem em oração. Você não precisa falar o problema que você está passando. Você não precisa se expor. Mas fala, gente, eu estou passando uma luta muito grande, ou familiar, ou no emprego, não sei, ou de saúde, me ajude em oração. Orem por mim. Queridos, só o fato de você saber que você está numa batalha e não está sozinho, uau, isso te dá uma força muito grande. Isso te faz você superar muitos momentos difíceis. Então, não seja orgulhoso. Procure pessoas que você pode confiar, pessoas justas, pessoas que realmente você pode abrir o seu coração e saber que essas pessoas vão estar te ajudando em oração. Então, pessoas certas, pessoas que podem realmente te ajudar. Foi o que Josafá fez. Ele chamou o povo, isso está lá no versículo 3, ele chamou o povo para que o ajudasse em oração. Após isso, Josafá, ele se separou para buscar a Deus. Fala aqui no versículo 3 que Josafá, ele foi jejuar. Querido, se separar. Eu falo que há momentos que realmente nós precisamos nos separar e ter um tempo com Deus. A nossa vida é tão corrida. Eu não sei, nós temos o hábito de fazer o nosso TSD, tempo a sós com Deus. E algo que nós praticamos, ensinamos, queridos, todos nós temos que ter esse tempo. Quantas vezes nós nos levantamos de manhã, nem oramos, nem falamos com Deus, nem agradecemos pelo dia que se inicia. Mas nós precisamos mudar esse hábito. Começar a ter um tempo com Deus, queridos. Que seja 10 minutos, que seja 5 minutos, mas um tempo que você possa se separar e abrir o teu coração e falar com Deus. Puxa uma cadeira, fala, Senhor Jesus, senta aí, eu quero falar contigo hoje. E ali fala seus problemas, fala o que você está passando, fala o que você pensa, fala dos desejos do seu coração, conte as lutas que você está passando para Ele. Então, queridos, se separe, tenha um tempo de leitura da palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Ali está o manual do ser humano. É como você tivesse comprado uma televisão e que vem com manual, e ali tem um manual para você saber lidar com aquela televisão, de você saber desfrutar do melhor daquela televisão. O nosso manual é a palavra de Deus. Então, use o seu tempo, parte do seu tempo, que seja o mínimo, que não deveria ser, mas que seja o mínimo. Tenha um tempo com Deus. Foi o que Josafá fez. Vamos ler lá no versículo 3, olha só o que diz o versículo 3. Josafá ficou com medo e orou a Deus, ou seja, buscou o Senhor. O Senhor pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Então, queridos, se separe para o Senhor. Mas Josafá continuou buscando a presença de Deus. Ele não parou somente por aí. A Bíblia fala lá no versículo 6 que Josafá, ele orou ao Senhor. Oração, queridos, é relacionamento. Oração é você abrir o seu coração. Não é questionar, não é murmurar, mas você pode abrir o seu coração para Deus. Falar para Deus o que você está passando. E o que você quer, como você quer, né? O resultado para a sua vida, o teu bem-estar. Então você pode ter essa intimidade com Deus. E a Bíblia fala que Josafá, ele orou ao Senhor. Primeiro, ele orou reconhecendo que Deus, ele é soberano. Entenda isso. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Deus é Deus. Eu vejo algumas pessoas, né, em suas orações, querendo fazer de Deus o seu empregado. Fazer de Deus aquele que te serve. Não, queridos. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Deus não é o seu empregado, nem o gênio da lâmpada mágica. Né? Aquele filme antigo que você via lá, uma pessoa, Aladim, ele ia lá e esfregava a lâmpada, saía um gênio, você fazia 3 pedidos, ele concedia teus pedidos. Não, Deus não é assim. Deus não funciona dessa forma. Deus, ele quer um relacionamento. Deus, ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem
Ele quer estar ao seu lado a todo momento. Ele quer um relacionamento contigo. Então entenda isso, nós é que estamos aqui para servir ao Senhor. Por exemplo, os cultos, né, os cultos das igrejas. Você não deveria ir ali para pedir, você deveria ir ali para adorar, para cultuar a Deus. Não que seja errado você pedir, mas aquele momento é para cultuar a Deus. Mas Deus, Ele conhece o seu coração. Ele sabe do que você precisa. E claro, no momento que for, que você abrir os seus lábios, no momento que você tenha esse relacionamento com Deus, Ele vai buscar atender os seus pedidos. Mas Josafá, ele reconhece. Ele fala assim lá no versículo 6, ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Tu és o Deus do céu e governa todas as nações do mundo. Tu és forte e poderoso e ninguém pode resistir ao Teu poder. Ele é soberano. Queridos, ninguém pode resistir ao poder de Deus. Reconheça a soberania de Deus na tua vida. Entenda isso, que Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, o tempo que Ele quer. Entenda isso. Tem pessoas que ficam questionando, mas Senhor, está demorando. Não está demorando não, querido. É o tempo de Deus para a tua vida. Porque Deus, Ele conhece o teu futuro. Talvez aquilo que você espera ganhar hoje possa prejudicar no teu futuro. Então entenda isso. Aquieta-te o teu coração. Entra no barco com Jesus e faça como Ele. No meio da tempestade, Jesus dormiu, não foi assim? Durma também, fique tranquilo, fique em paz. Creia que Ele está no controle, queridos. Basta uma palavra dEle para Ele fazer cessar toda a tempestade que você está passando. E se Ele sair do barco, saia junto com Ele. Mesmo que seja em meia tempestade, mas saia com Cristo Jesus. Porque é Ele que nos fortalece todos os dias. Mas Josafá também, ele reconhece que Deus, ele tem o controle. Ele é poderoso, Ele é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é o soberano, mas Ele tem o controle. É interessante que você vai ver em alguns textos bíblicos falando que é Ele que abre porta e fecha portas. É Ele que levanta reis e tira reis. Às vezes nós paramos e falamos, mas como é que isso funciona? Não é, nós não estamos aqui vivendo num governo onde que nós votamos, né, elegemos pessoas. Sim, é verdade. Mas mesmo assim, é Ele que está por trás de todas as coisas. O Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da terra, mesmo que o homem tenta, de algumas formas, manipular a sociedade. Mas Deus não perdeu o controle. Entenda isso. E Josafá, ele reconhece isso. Lá no versículo 7, ele diz, Tu és o nosso Deus, expulsaste os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e deste a terra deles para sempre a nós, os descendentes de Abraão, teu amigo. Deus está no controle. Mas Deus também, Ele ouve as orações. Entenda isso. Ele, nesse momento, se você, como eu falei aqui, se você dobrar o seu joelho ou não, mesmo assentado, mesmo deitado, mas se você abrir os seus lábios, Ele está te escutando. Ele está ouvindo o que você precisa, o que você quer. E olha o que diz lá no versículo 8. O teu povo tem morado nessa terra, aqui construímos um templo em tua honra. Nós dissemos assim, se alguma desgraça cair sobre nós como castigo, se guerra ou doenças ou falta de alimentos, então nós ajuntaremos em frente desse templo, onde tu moras, e no sofrimento clamaremos a ti, pedindo socorro, e tu atenderás o nosso pedido. Querido, Deus, Ele nos ouve. Josafá, ele tinha essa convicção no seu coração, que se ele clamasse, Deus o ouviria. Ele ainda não sabia qual seria o resultado, mas ele tinha a convicção que Deus o ouviria. Então, queridos, Deus, Ele te ouve sim. Ele te ouve. Então, aquieta-te o teu coração, clama ao Senhor. E Josafá, queridos, ele tinha certeza. Ele não somente, ele tinha essa convicção que Deus o ouviria, mas tinha certeza, do agir de Deus. Isso se chama fé. Queridos, fé.
fé é você materializar aquilo que está no mundo espiritual. Eu falo que, quando criança, eu gostava muito do Pica-Pau, do desenho do Pica-Pau. E tinha um desenho bem mais antigo, né, que era o Pica-Pau Maluco. Ele dirigia um carro invisível, né? Você não via ele dirigindo, mas você via ele expressando o som, né, do motor do carro e dirigindo e saindo com um carro invisível, né? Muitas vezes eu me vejo assim também. Ou seja, materializando aquilo que não existe, aquilo que ainda está invisível aos nossos olhos, mas eu creio pela fé que eu alcançarei, que aquilo vai se materializar no tempo determinado por Deus. Então, queridos, creia no Senhor. Como Josafá, ele acreditava, ele tinha certeza, ele tinha convicção que Deus ouviria, mas não só ouviria, mas ele iria agir e abençoar sobre a necessidade que ele estava passando. E lá no versículo 12 diz assim: o nosso Deus castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti pedindo socorro. E sabe qual foi a resposta de Deus? Queridos, Deus é fiel. Vamos lá no versículo 15. Olha o que diz: não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Deus deu a vitória a Josafá. Eu quero dizer uma coisa para você hoje que está nos assistindo. Deus quer te dar a vitória. Então, siga esses passos. Siga essas atitudes, as mesmas atitudes de Josafá. Busca o Senhor, fale com Deus, tenha um relacionamento com Ele, se expresse ao Senhor, acredite, entenda que Ele é o poderoso, que no tempo determinado Ele vai te dar a vitória. Mas não deixe de orar, não cesse de orar até que o milagre aconteça na sua vida. E no versículo 20 conclui dizendo assim: escutem, confiem no Senhor, seu Deus, e estarão seguros. Confiem nos profetas dele e tudo o que vocês fizerem dará certo. Queridos, eu quero orar por você e dizer o seguinte: que Deus já está agindo naquilo que você tem apresentado a Ele, na sua necessidade. E eu creio que o sobrenatural, Ele vai agir sobre a sua vida no dia de hoje. Eu creio que Deus, Ele vai trazer a resposta àquilo que você tem buscado. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero nesse momento apresentar a cada vida, cada pessoa que está diante, Deus, ó Pai, dessa mensagem, através do celular, da televisão, mas, Senhor, eu quero clamar a Ti, ó Espírito Santo de Deus, que só venha visitar essas pessoas com poder e graça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, dando eles, ó Deus, a vitória, ó Deus, mediante aquilo que eles têm passado, aquilo que eles têm apresentado ao Senhor, ó Pai, que nós possamos ouvir, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, os abençoou, que nós possamos ter testemunhos, Pai, que eles possam entrar em contato conosco, ligar para nós, usar o WhatsApp, mandar mensagens, ó Deus, dizendo o quanto o Senhor tem os abençoado, o quanto o Senhor, ó Deus, tem feito milagre em suas vidas. Pai, nós te louvamos, porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. Pai, fica conosco, nos abençoa durante toda essa semana. Nos dê um domingo abençoado, Senhor, primeiro dia da semana. Senhor Deus, que nós possamos, ó Pai, desfrutar, ó Deus, do melhor, porque essa é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, um forte abraço, que Deus abençoe e que você possa ter um domingo de excelência, uma semana de vitórias e conquista. Entre em contato conosco, usa aí o nosso WhatsApp, manda mensagem, manda pedido de oração. Eu estou selecionando todos os nomes que têm mandado mensagem para mim, estou colocando num grupo para que eu possa estar orando e abençoando a vida de vocês através de uma palavra. Um grande abraço, Deus abençoe e tenham uma excelente semana, em nome de Jesus. Amém. Deus é a estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida.
TVC, a TV do Correio da Manhã.